Como Fazer Sucesso na Música em 2025. O cenário musical está em constante transformação, impulsionado por mudanças tecnológicas, novos hábitos de consumo e a busca por conexões autênticas com o público. No painel Como Fazer Sucesso em 2025, vamos explorar os desafios e as oportunidades para artistas e profissionais que desejam se destacar neste universo competitivo e criativo. Para mediar esse painel, convido ao palco Jefferson Beltrão. Jefferson é sócio-diretor da JB Comunicação, gestor, jornalista e apresentador da Tarde FM e consultor e apresentador da TV Alba, da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Obrigada, Jefferson. Convido também nossos painelistas. Danilo Barata, pró-reitor de Extensão e Cultura da UFRB. E convido para compor Rafaela Ventura, especialista em jornalismo da TV Cultura. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou estar aqui mediando esse bate-papo. Penso que é um tema bem provocador, afinal a gente passa por mudanças constantes. Eu me lembro muito bem da época em que o artista precisava de uma grande divulgadora, do apoio dos veículos de comunicação convencionais para que fizesse sucesso, tivesse uma visibilidade esperada para o sucesso. E hoje a gente vê que está tudo modificado, então é um tema bastante provocador e a gente conta com dois especialistas para falar conosco sobre como fazer sucesso na música em 2025. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, o convite também que me foi feito para conduzir esse painel. Já apresentaram, mas eu quero reforçar aqui que Danilo Barata é pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. Professor, pesquisador, artista, curador com atuação internacional nas áreas de arte e mídia. Possui doutorado em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, mestrado em artes visuais e licenciatura em desenho e plástica pela Federal da Bahia. Na UFRB, fundou diversos cursos nas áreas de cinema, artes visuais e mídias digitais, além de ter implantado programas voltados para a música popular brasileira e gestão cultural. Curador do Festival Paisagem Sonora, que começa amanhã, aqui em Salvador, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia e também na Galeria Paulo Darzé. E Rafaela Ventura, que é especialista em jornalismo cultural, pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é atual coordenadora de comunicação digital do governador Paulo Dantas, em Alagoas. Baiana de origem, Rafaela já atuou em redações de grandes veículos de Salvador, como repórter, também possui experiência em comunicação pública e marketing político, incluindo passagens pela FSB, que é a maior empresa de comunicação corporativa da América Latina. E está recém-chegada da cobertura do Grammy Latino, que aconteceu agora em Miami, onde cobriu pelo portal Mundo da Música. Uma salva de palmas aqui para os dois. Estarão... E a gente combinou o seguinte, inicialmente cada um deles vai fazer uma apresentação de uns 10 minutos e depois a gente abre para um debatezinho aqui, tá certo? Danilo, com a palavra, você, por favor, fique à vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É com grande alegria que participar aqui do Festival Scream 2024. Este evento que já se consolidou como um verdadeiro celeiro de ideias e inovações criativas. Gostaria de começar agradecendo a organização do festival pelo convite e pela oportunidade de participar desse espaço tão inspirador, necessário para discutirmos os caminhos do futuro, especialmente no universo da música. Quero também saudar os meus colegas da mesa aqui, profissionais tão brilhantes e essenciais nesse debate. Saudar ao Jefferson Beltrão, cuja atuação impecável no jornalismo e na gestão da comunicação
nos mostra a força e a importância da mídia como parceira estratégica dos artistas. E a Rafaela Ventura, uma referência também no jornalismo cultural, cuja sensibilidade para captar as nuances da música, das artes, enriquece imensamente essa conversa aqui hoje. É uma honra dividir esse espaço com vocês dois. Como pró-reitor de Extensão e Cultura da UFRB, tenho uma felicidade de atuar em uma região onde a música não é apenas uma expressão artística, mas uma forma de vida, de resistência, né, de ancestralidade. Acredito que o tema desse painel, como fazer sucesso na música em 2025, né, nos desafia a pensar conceitos de sucesso, valorizando não apenas a comercialização, mas também a diversidade, a identidade cultural e a capacidade de transformar a música em um agente de mudança social, né? Que essa seja uma conversa produtiva, com trocas que inspirem a todos nós e que possamos sair daqui com ideias e perspectivas para fortalecer a música enquanto arte, mercado e expressão cultural. Então, reitero aqui o meu agradecimento ao Scream e ao público presente, aos colegas aqui da mesa. Em 2019, né, a UFRB, eu, como diretor na época do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias, a gente fundou um curso, que era o curso de produção musical, né? A gente tem no legado da Bahia, né, a fundação da Escola de Música, como um dos pilares do reitor da época da UFBA, Edgar Santos, uma célula importantíssima que eu acho que iluminou, de certo modo, a música moderna e contemporânea, né, durante muito tempo. Mas a gente percebeu lá na UFRB, né, por sermos uma universidade mais jovem, que havia necessidade, além dos cursos já tradicionais, como as licenciaturas na área da música e tal, também pensar o curso de produção musical, um curso mais técnico, um superior tecnológico, que focasse um pouco do que seria o debate, inclusive um pouco do nosso debate aqui hoje. Eu acho que é isso que, de certo modo, me qualifica para poder falar aqui, sem ser sou um músico diletante, trompetista de vez em quando, mas organizo um festival de música, né? Então, a minha preocupação naquele momento era de criar uma iniciativa de relevância, assim, tanto para o campo educacional, quanto para o fortalecimento da cena cultural e criativa do Recôncavo da Bahia. Esse curso, só para vocês terem ideia, era uma demanda tão reprimida que, basicamente, assim, mais da metade dos nossos estudantes são de fora do estado da Bahia, né? Assim, é um curso dentro de uma universidade pública, é muito difícil de você ver essa conexão, né? Inserido em um papel, nesse sentido, de um território de rica tradição musical, né? Esse curso está baseado na cidade de Santo Amaro da Purificação, um curso que desempenha um papel estratégico ao conectar o potencial criativo dessa cena, desse lugar, desses estudantes. Nós oferecemos lá, então, uma formação técnica e artística, não só do ponto de vista acadêmico mais robusto, né, das teorias, mas também uma prática que traz a dimensão do que seria uma gestão de carreira, do que seria se pensar numa cena da música na contemporaneidade, né? Jefferson comentou aqui há pouco, nós vivemos experiências, né, talvez nós sejamos um pouquinho da mesma geração, mas nós vivemos uma experiência na área das mídias, do audiovisual e da música, uma mudança muito radical da virada dos anos 90 para a década de 2000, que foi uma transformação incrível em relação aos softwares, aos hardwares, né? Então, tudo foi ficando menor, tudo ficando mais acessível, né? E a indústria ela foi se alterando, tanto a do audiovisual e, evidentemente, também o cenário da música, a forma com que as empresas e as grandes gravadoras começaram a agenciar os seus artistas, né? Então, a abordagem que integra essa prática, pesquisa e extensão do nosso curso, né, ela não pensa apenas os profissionais, mas também fomenta o desenvolvimento de novos talentos e projetos. Então, por exemplo, esse festival Paisagem Sonora que a gente faz pela 6ª edição e começa amanhã, ele pensa justamente em fomentar esses artistas de uma região, de determinados lugares, colocá-los, inclusive, em conexão com outros artistas do mundo. Porque para se pensar, por exemplo, como ter sucesso em 2025, é pensar, na verdade, como você pode se conectar dentro de uma ecologia, de um ecossistema
em que você tem diversos atores que podem dividir contigo as experiências do fazer, do dividir, de estar na cena, né? Então, a indústria musical brasileira ela tem passado por essas transformações significativas, né, nos últimos anos, impulsionado por esses avanços tecnológicos, mudança nos hábitos do consumo. A gente tem aí, hoje, essa dimensão do streaming bem latente e desafios relacionados à monetização e à preservação da identidade cultural. Então, a minha fala aqui, bem rápida, que eu vou tentar centralizar basicamente todas as questões, ela fala, por exemplo, dessa dimensão da evolução das plataformas digitais, né? A última década, em especial, nós testemunhamos uma mudança radical assim, na forma como a música é consumida. Então, o streaming emergindo como principal plataforma. Hoje, só para vocês terem ideia, mais de 60% dos dados que circulam no mundo, basicamente era o Netflix que fazia essa transmissão de dados no mundo todo, né? Em relação à música, o mercado fonográfico brasileiro arrecadou, nesse segmento, 2,5 bilhões, com crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Então, é um mercado em ascensão, né? Posicionando o Brasil entre os 10 maiores mercados globais da música, né? Então, eu estou falando aqui, evidentemente, para pessoas que têm, alguns que são profissionais da música, pessoas que estão interessados em iniciar o seu caminho na música, ou pessoas mais consolidadas. Então, você tem aqui, quando a gente fala desses valores, necessariamente, nem todo mundo está manejando esses valores aqui, mas é importante comentar como isso exerce uma função muito importante do ponto de vista econômico, né? A inteligência artificial, ela tem, de certo modo, revolucionado essa prática da produção musical, auxiliando assim a composição, mixagem. Muitos artistas têm utilizado essas ferramentas para poder avançar processos, e aí, claro, existe uma discussão ética sobre isso, né? Tem gente, tem softwares que, se você colocar determinados prompts, ele gera uma música pronta para você. Inclusive, isso tem sido debates, inclusive, fortíssimos em relação a... Há 2 meses atrás, um cidadão americano foi preso por ter criado um monte de música pela plataforma digital e criado robôs para dar play, e ele faturou milhões com o Spotify, né? Então, tem desafios dos mais diversos e, evidentemente, um desafio ético também, mas isso é uma função que não volta atrás, né? Nós temos desafios vinculados à monetização do ambiente digital. Apesar do crescimento do streaming, a remuneração dos artistas permanece como um desafio. Vocês viram recentemente Ivan Lins comentando que ele precisa voltar a fazer shows, né, porque ele não arrecada mais do que ele arrecadava em relação ao ECAD. Isso é uma referência para muitos artistas, isso tem sido muito comum, né? Então, a receita por reprodução tem sido baixa, exigindo que os artistas busquem fontes adicionais de renda, como shows ao vivo, merchandising, licenciamento das suas músicas, né? A importância de uma identidade cultural na música também é um debate assim, importante para a gente colocar nessa agenda, né? O ECAD, em seu relatório, colocou que o Brasil ouve... O que é que o Brasil ouve? Destacou a ascensão do sertanejo na última década, refletindo as preferências musicais dos brasileiros. Isso gera uma preocupação para a gente, por exemplo, porque num mercado globalizado, né, o acesso a diversos gêneros musicais, teoricamente, seria uma grande qualidade desse processo, mas, no final das contas, você tem ali uma hegemonia de determinado gênero. Pouca gente aqui sabe o que está se passando em outros lugares do mundo, né? Então, o consumo ele acaba girando em torno de artistas, e esse é o desafio de tentar equilibrar influências globais com tradições locais, né? E, para fechar, viu, Jefferson, que eu estou quase já no meu horário, desse primeiro debate, que é o papel da mídia na promoção de novos talentos também, né? Nós estamos aqui num festival como esse, que tem um papel de lançar luz sobre esse tema, né, importante, que a mídia tradicional e digital ela desempenha um papel crucial, né? Então, na gestão das carreiras, de certo modo, né, é importante também que a gente tenha o apoio das mídias para que ela possa fomentar também esses outros
esses outros artistas, essas outras tendências, né, para que a gente tenha diversidade, né? Um lugar sem diversidade, um país sem diversidade, ela só padece demais com essas questões. Então, mais adiante a gente vai, talvez no debate, poder falar sobre outras estratégias de engajamento com o público, desafios dessa diversidade e a inclusão da indústria musical. Enfim, são muitas coisas, né? Para fechar, efetivamente, eu acho que hoje, quem tem desejo quem está iniciando na cena musical, ela precisa ter alguns cuidados na produção de um material com qualidade, no investimento de equipamentos, de equipamentos de hardware e de softwares para isso, nessa presença digital, nesse engajamento com o seu público, no uso de inteligências artificiais, né, que é importante hoje. Hoje é difícil você voltar atrás, não dá para dizer assim, eu não uso isso. Isso é uma tendência para o futuro, né? E, claro, que eu acho que é uma coisa que eu destaquei logo no início, mas, sobretudo, as colaborações estratégicas, né? Então, assim, a gente não faz nada sozinho, né? Então, é importante que a gente sempre tenha parceiros estratégicos para que a gente possa fazer a nossa voz, a nossa potência ser mais potente com a energia dos outros, né? Então, é isso, Jefferson, por essa primeira rodada, e aí a gente vai afinando aí um pouco mais o debate. Muito obrigado. A gente passa a palavra para Rafaela Ventura. 10 minutos para você também, Rafa. Olá. Primeiro eu queria agradecer imensamente o convite e dividir essa mesa com vocês. Para mim é uma honra. Incrível a sua fala. Eu acho que você já trouxe muito até do que eu ia expor aqui. Eu acho que eu vou falar um pouco até num tom mais mercadológico do que você abordou, mas eu acho que as nossas falas se completam bastante e podem, inclusive, render um bom debate. A primeira coisa que foi exatamente o que você fez, que é questionar o que é o sucesso. O que é sucesso para mim? É sucesso para o Danilo? É sucesso para o Jefferson? É sucesso para vocês que estão aí? Então, eu fui coordenadora de jornalismo do Popline.biz, que é um portal que fala sobre o mercado da música dentro do maior portal de música da América Latina. E lá a gente tinha um podcast chamado Cases. Foram 2 temporadas desse podcast. E aí eu pude entrevistar muitos artistas e os seus empresários e perceber que o sucesso é muito particular para cada um deles. Então, quando eu conversava com a Duda Beat sobre o que é o sucesso para você, como é que você percebeu que você chegou no sucesso, ela falou para mim assim, quando eu pude colocar bailarinos em cima do meu palco no meu show. Então, ela percebeu que ela tinha alcançado algum nível de sucesso mesmo na carreira dela, porque ela tinha condição de bancar um corpo de balé em cima do palco. E, assim, aí eu entrevistei Guilherme Arantes, então tem uma galera muito diferente, que trouxe olhares muito diferentes sobre o que é sucesso. E aí aqui eu quis fazer um apanhado do que eu ouvi, do que eu vivi nesses mais de 10 anos de experiência de mercado da música. Eu já passei por diversos pontos, né, do mercado. O Jefferson falou sobre ser repórter, fui repórter durante muitos anos, fui assessora de imprensa durante muito tempo também, então trabalhei com o Brau, trabalhei com o Luiz Caldas, com o Ilê, com alguns artistas daqui de Salvador, até entrar no mercado mesmo e trabalhar direcionado com o mercado. E agora estava no Grammy Latino e, inclusive, lá nas entrevistas também foram esse ponto do que é sucesso para você foi debatido lá. E estar no Grammy Latino é uma coisa incrível, mas a gente tinha lá desde artistas do mainstream, como a Cacá Magalhães, que é uma artista independente daqui da Bahia, indicada a um Grammy Latino. Uma Amélie, que eu brinco que eu tive a honra de escrever a primeira matéria sobre a Amélie, que era Quem é Amélie, no Popline.biz, e hoje ela está indicada ao Grammy Latino. Então, ela acha que ela já está no nível dela de sucesso porque ela foi indicada ao Grammy Latino. Então, a gente tem umas vertentes muito variantes aí sobre o que é sucesso, né? E aí eu trouxe aqui alguns caminhos
que não é receita de bolo. Isso daqui pode ser aplicado para diversos outros clientes que não são da lançamento. Qual o tipo de comunicação que eu vou fazer em cima disso? Eu vou investir no digital. Eu tenho dinheiro suficiente para ter uma equipe de digital, uma assessoria de imprensa, uma agência. Eu consigo fazer as fotos bacanas. Então, o planejamento em cima do lançamento, ele é condição sine qua non. Se você não planeja, você acaba gastando mais, você perde o time dos lançamentos. Então, vamos voltar à última experiência recente do Grammy Latino. Se você não lança, Jefferson, o seu álbum, a sua música, até uma determinada data, você não consegue escrever o seu álbum no Grammy Latino. E aí, conversando com o João Gomes, ele fez assim: Rafa, da primeira vez que eu fui indicado, eu não tinha pensado nisso, mas dessa vez eu pensei. Eu lancei esse álbum dentro do prazo para concorrer, para que a academia pudesse avaliar a minha obra e eu pudesse estar aqui. Então, planejamento. O primeiro passo é planejamento e, a partir disso, você precisa planejar também a sustentação dessa divulgação. A gente tem agora um exemplo prático. A Lineker fez um planejamento incrível de lançamento do Caju, acabou de ganhar 4 prêmios no Multishow. Então, ela planejou e ela está sustentando o lançamento dela, porque ela lançou o disco, bum, bum, bum. Antes do disco começar a cair no esquecimento, ela collab com o Thiaguinho de uma música. Aí, antes dessa collab com o Thiaguinho cair no esquecimento da mídia, outra collab com Tropiquilas, lançando outra música do mesmo álbum. E eu não acho que ela vai parar por aí, entendeu? Eu acho que ela ainda vai vir com grandes novidades de Caju. Isso é sustentar o seu lançamento. E aí, uma coisa que o Danilo também falou sobre essa coisa da identidade artística. Todos os entrevistados que eu fiz e que eu pude conversar sobre os seus cases, né, de sucesso, eles falavam muito sobre isso. Eu falava: qual é a receita do bolo da Duda Beat, ela ser autêntica? Não tem ninguém igual a Duda Beat, por isso que eu sou a Duda Beat. Então, ser de verdade é ser quem você é. Obviamente que a comunicação dá uma roupagem em cima disso e transforma isso num selo, numa persona, numa característica. Então, hoje, as matérias que saíam da Lineker hoje era: que potência ter uma mulher negra trans ganhando 4 prêmios no prêmio da música do Multishow. Então, é uma potência. Ela transformou quem ela é numa persona, tem uma identidade artística, e, a partir disso, ela sustenta quem ela é, e aí ela assume os debates, levanta as suas bandeiras. Então, a identidade artística precisa ser quem você é de verdade, porque senão você não vai sustentar. E aí, essa coisa até... não me joguem pedras. Dizer que o artista é um produto, tem gente que vai falar: Rafaela, você está transformando a arte em produto. Não é sobre isso, não é sobre fazer arte para vender. É sobre você entender que a sua arte precisa ser vendida para o seu público, e se você olha para a sua arte e para a sua música como um produto, você consegue criar estratégias de venda dela. E aí a gente fala sobre a questão da monetização nessa nova economia da música. Gente, se eu estiver falando no 2 vezes, me fale. Vê que eu queria falar tudo no pouco tempo, então estou indo rápido. Dentro dessa nova economia da música, a gente tem diversas formas de se fazer dinheiro, que vão além da arrecadação de direitos autorais, que a gente já sabe que caiu, que tem uma galera no streaming que está bombando milhões de streams, e isso realmente diminui, né, de alguma forma, essa divisão aí dessa pizza para chegar até os artistas. Fala-se muito sobre venda de catálogo. Uma das conversas que eu tive com o Guilherme Arantes foi muito sobre isso, sobre a venda do catálogo dele. Aí você pensa: mas o catálogo dele é a preciosidade dele, ele vai vender. Isso lá fora já virou grandes questões. E aí ele me falou assim: tentaram comprar Planeta Água, e aí eu pensei: a água do mundo vai acabar. Daqui a pouco, essa música vai ser a maior música da história. Não vou vender. E aí não vendeu a obra dele, porque ele sabe que é a preciosidade dele, que agora ela não está lucrando como ela deveria lucrar, como, né, uma obra como Planeta Água deveria lucrar, mas que
a música ela é uma roda gigante, ela vai rodando e as coisas vão mudando. E aí eu listei aqui algumas formas de monetização que a gente tem hoje muito latente, que é o streaming, como a gente já tinha falado, os direitos autorais, os shows, que também já fazem parte da rotina, mas a gente tem alguns caminhos que são novos entre aspas, mas que podem ser bem trabalhados e que um vai meio que monetizando o outro e sustentando o outro. Se a gente fala de rede social, se você se entende como artista e como influenciador dentro da rede social, você consegue ganhar dinheiro dentro da rede social. Você consegue produzir conteúdos que são monetizáveis, você consegue vender o seu espaço para algumas marcas, sempre pensando, obviamente, na sua verdade, na sua identidade e em como que você vai fazer com que isso aconteça dentro da sua rede sem chocar os seus fãs, a quem te segue. No Rio to See, eu estava numa mesa com a... Meu Deus, eu acabei de esquecer o nome dela. Calma. Vou lembrar. Eu estava na mesa com uma cantora que... E era exatamente falando sobre isso, sobre vender a sua arte, vender o seu espaço dentro da rede social. E aí ela falou, Rafa, eu só vendo para o que eu consumo. E aí ela fez uma ação para a L'Oréal, de uma marca de uma tintura de cabelo, de uma cor específica. E ela disse que veio fazer um show. Gente, eu preciso lembrar o nome dela. Ela veio fazer um show aqui em Salvador. E quando ela chegou no show, as fãs dela, cabelos blacks, todas com a mesma cor da tintura que ela tinha feito uma publi da L'Oréal. Então, ou seja, ela entendeu quem é o público dela, ela entendeu como vender a sua marca, como vender o seu espaço para uma marca, e isso não atingiu como publicidade, atingiu como influência. Então, a rede social, para o meio artístico, ela é um canal, sim, de monetização, é um canal de divulgação da sua arte, mas também é um canal de monetização. A publicidade, então, muito se fala de fazer músicas comerciais, músicas para marcas. A gente tem vários exemplos de artistas que fizeram músicas que... o Thiaguinho fez uma música para a marca do X Banco lá e virou a música da Copa porque era uma música de publicidade. Então, assim, a publicidade é, sim, um caminho para os artistas venderem a sua arte e monetizar, porque, no final das contas, precisa ser monetizado para sustentar as suas carreiras. Licenciamento, então, vamos transformar a Rafa Ventura numa boneca? Vamos botar o nome da Juliette num produto de cabelo e vender que ela faz escova todos os dias com a sua escova rotatória da Mundial. Então, licenciamento também e o MERCH também. Então, a gente tem alguns caminhos de monetização que são muito possíveis dentro do mercado da música e que cada um deles envolve uma gama de profissionais. Então, a rede que trabalha em prol da música, ela é gigantesca, ela não é só o artista. Para além dos músicos, tem uma galera que está por trás que precisa fazer acontecer para dar certo. E aí eu trouxe aqui um dado importante do streaming, que aí é para animar quem é artista independente, tá? Esse relatório é recente do Spotify, e ele deu que 70%, deu principalmente um protagonismo do segmento independente, e que 70% da arrecadação de 2023 no Spotify, né, que foi distribuída pelo Spotify, foram para artistas e selos independentes. E aí eu fiquei chocada com esse dado, porque se a gente fala sobre números astronômicos do mainstream, um dado potente desse de dizer que 70% da renda foi distribuída para artistas e selos independentes mostra que a gente tem sim um mercado para trabalhar e as pessoas podem acreditar na sua arte e usar as plataformas a seu favor. E aí essa coisa do mainstream e do independente, quem levantou lá no Grammy para mim numa conversa foi a Luísa Sonza. Eu falei com ela, segunda vez você é indicada, tal, e aí, como é que isso transforma a sua carreira, tal? E ela fez assim, Rafa, é muito mais difícil para o mainstream estar no Grammy Latino do que para os artistas independentes, porque a gente concorre de um nível muito mais alto. Então, tem as categorias que a Luísa Sonza estava concorrendo eram categorias que ela estava concorrendo com a Shakira, com a Anitta, com outro... A Anitta nunca ganhou um Grammy Latino. Então, e aí a gente chega lá e vê um JP, que é um artista recente, ele não é um artista que já está aí bombando há muito tempo. O ano dele foi 2024, e ele chega lá e leva 3 Grammys Latinos. Então, a música independente está tendo espaço e acreditem na arte de vocês nesse quesito.
E aí, para finalizar, também uma coisa que o Danilo falou e que eu trouxe aqui um pouco mais pontuado, que é essa conexão com o público. São eles que pagam os ingressos dos shows, é o público que consome, é o público que engaja na sua rede social. Então, eu trouxe 3 pilares que precisam ser mantidos e alimentados e percebidos como potência dentro de uma carreira artística, que é o contato físico. A gente precisa estar aqui perto um do outro, as pessoas precisam te ver, elas precisam acreditar em você, e precisam ter essa proximidade para que queiram te seguir, te acompanhar e, enfim, comprar seus produtos. O do digital, então, a interação no digital, ela é também, hoje em dia, uma condição sine qua non. Não dá para você lançar coisas sem estar no ambiente digital, sem planejar o digital. Se a gente pensar que tem artista que só usa o digital como meio de comunicação e que viralizou no digital e por isso está aí, né? E os shows, que já é uma coisa que todo mundo já entende como sendo também um canal de proximidade e até de troca, de entendimento, né? O que é que está rolando, como é que as pessoas recebem. É isso. Acho que eu falei bastante, mas quis suscitar alguns debates aqui para a gente continuar a nossa conversa. Legal, Rafa. Você destacou a importância do planejamento, que a gente sabe, na verdade, é importante para o sucesso de qualquer negócio. A identidade cultural, vários caminhos você já sugeriu para a monetização da música. Danilo citou, se não me engano, acho que 7 ou 8 vezes a palavra desafio. Ou seja, a gente está num cenário em que os desafios são novos, desafios para serem superados e que muitas vezes, por serem novos, desafios inéditos. Eu queria começar esse debate com essa nova tecnologia, o avanço das plataformas de streaming, das próprias redes sociais. Afinal de contas, qual é o impacto que essas ferramentas produzem sobre quem está iniciando na área, colocando uma música no mercado? Afinal, como tirar proveito dessas plataformas de streaming, das redes sociais, que vieram para ficar? Começa com você, Danilo. Muito bem, Jefferson. Eu acho é uma pergunta que eu acho que ela faz parte de uma dimensão que seria qual é a sua presença digital hoje, né? Porque o streaming hoje ele é 93% do consumo, basicamente. A gente tem um retorno do vinil, de outras mídias, né? Mas hoje, basicamente, a maior parte, o grosso da música, ela está justamente nas plataformas, né? Então, o que se pede hoje, o que se enxerga seria essa presença no Spotify, na Apple, no Deezer, em outras plataformas, né? O que Rafa comentou aqui das redes sociais, elas são fundamentais também para retroalimentar essa presença digital. Então, desde o Instagram, TikTok, a todos os outros, o próprio YouTube também é um lugar de muito consumo desses materiais, né? E uma coisa que é importante, que Rafaela também comentou, que é essa questão de um conteúdo consistente, né? Não adianta só você chegar e colocar suas músicas lá se você não tem esse planejamento, né? Então, é evidente que toda vez que você vai fazer um lançamento de uma música, existe esse planejamento e uma preparação para que aquilo tenha uma culminância com algo fundamental, que dialogue com outras questões do entorno, né? Então, essa relação regular também, né? Ela deu, inclusive, o exemplo de Lineker aqui, de uma certa regularidade, porque o público ele tem um interesse momentâneo em determinado momento, aquilo passa, você precisa alimentar isso com um outro case, né? As músicas se tornaram mais efêmeras. A gente tem essa impressão hoje, não? Olha, eu acho que tem isso, né? Para cada momento a sua música, né? Então, é verdade, mas eu acho que também ela tem a capacidade de você ir retroalimentando isso, né? Mas por serem efêmeras, vão exigir do artista uma renovação mais constante? O que você acha? Deixa eu passar a bola para a Rafa. Então, as redes, como você falou, vamos lá, primeiro do começo. A tecnologia ela está
o tempo inteiro atualizando, e não só a tecnologia ferramenta, mas por trás dela também. Então, se a gente fala, por exemplo, de colocar uma música no stream, vamos falar sobre o Spotify. Se você joga a sua música lá e você não faz nada, ela não é vista. Ela vai ser mais uma música dentro de uma plataforma que tem trocentas milhões de outras músicas. E aí existe todo um trabalho, Jefferson, por trás, que é playlist editorial do Spotify. Você precisa fazer pitching para o Spotify e falar assim, velho, minha música é muito legal. Ela cabe direitinho nessa playlist. Para que as pessoas comecem a ouvir a sua música. Você precisa começar a botar outras pessoas para escutarem e falarem dela. Então, outros artistas, porque aquela coisa do merchan lá atrás, assim, que para você ser um pintor famoso e reconhecido como um pintor, alguém tinha que dizer que você era um pintor famoso reconhecido como um pintor. E aí, hoje, a gente tem a classe musical. Então, quando a gente para pensar que quando Caetano fala que gosta de um artista, que está ouvindo essa artista, todo mundo para ouvir o que essa artista tem para falar sobre ela, sobre ele, ou sobre ela. Isso também é uma forma de fazer com que a sua música circule. Então, dentro da plataforma, não adianta só você publicar lá, ter uma presença digital, se ela não é vista. Então, ela precisa ser multiplicada. Você precisa criar estratégias que envolvem, inclusive, às vezes, o offline, que é você ir fazer participação no show de um amigo, que aí é você circular no meio em que as pessoas te conhecem, e que aí um vai falando para o outro e fala assim, eu tô aqui com... Aí usa a rede social. Estou aqui com fulano de tal, não sei o quê. Então, não é só acompanhar a evolução tecnológica da coisa, mas é pensar que tudo isso perpassa por uma rede social que também interage no social mesmo, no físico, né? No network e tal. Agora, olha que curioso. Apesar de toda essa nova tecnologia que facilita em muito a divulgação do que se produz hoje em dia, eu ainda recebo lá na Tarde FM, por exemplo, solicitação de divulgadores de música. Vitor Clay está para lançar uma música nova agora, sexta-feira. Já disponibilizaram o áudio da música, a gravação dele, chamando para ouvir na própria rádio e tal. Ou seja, existe ainda também um interesse, um cuidado de massificar ou de divulgar as músicas pelos veículos de comunicação convencionais. É um caminho necessário ainda para o sucesso da música, Rafa? Sem dúvida. A rádio alcança pessoas que o streaming não alcança. A televisão alcança pessoas que o streaming não alcança. Então, vou dar um exemplo do João. O João é um artista jovem, que toca em palcos como Rock in Rio. E aí eu estava conversando com uma amiga que é jornalista, super atualizada, lá de Alagoas. E ela fez assim, Rafa, eu não conhecia esse João. Nunca tinha ouvido falar. O cara esgota todos os shows, Jefferson. Ele é uma sensação dos jovens, dos adolescentes. E como foi que ela conheceu o João? Pela TV. Porque ela viu o show dele no Rock in Rio e ficou, caraca, como é que esse cara está no Rock in Rio? Eu não fazia ideia de quem ele era. Então, os canais tradicionais de comunicação, a rádio e a televisão, né? O rádio e a televisão, eles ainda são peças fundamentais. Tanto é que existem ainda profissionais específicos, como os que te mandaram o material do Vitor Clay. Então... Agora, tanto você, Rafa, quanto o Danilo comentaram sobre a importância da identidade cultural, a identidade muitas vezes até regional. E no mundo globalizado, a gente está aí, solta um sonzinho do lado de cá, do lado de lá do planeta a gente é ouvido. Como conciliar essa identidade cultural regional nesse contexto globalizado? E se isso é também condição para o sucesso de quem está fazendo música? Começa com você, Danilo. Vou falar sobre isso até, mas eu queria resgatar da última questão. Não sei se vocês se lembram, né? Por exemplo, a experiência do Arrocha aqui no Brasil, aqui na Bahia, ela foi uma experiência física, né? Os principais cantores, movimentos do Arrocha distribuíam praticamente os seus CDs piratas nos lugares para poder tocar nas cidades, de um modo geral, né? Então, eles não estavam no stream, mas eles estavam nos paredões de todos os lugares, né? Então, existem estratégias para cada um. Esse desafio, Jefferson, acho que é aquela coisa de você tocar a sua aldeia e ser global, né? Então, isso eu acho que isso, como Caetano, como Bethânia, eles são
universais, né? Então, eu acho que a gente precisa, essa busca está em si mesmo, né? E como é que você vai localizar isso, fazer da sua música essa música verdadeira, né? Então, esse pelo menos é o meu entendimento, assim. Eu acho que quando você canta a sua aldeia, você tem capacidade de se comunicar, de se conectar com diversos lugares, com diversas regiões. E eu acho que isso, para mim, é a grande alegria de ser artista e a alegria de usufruir e consumir música, né? O que você acha, Rafa? Eu concordo. Eu gosto de trazer exemplo porque a gente traz para a factualidade da coisa, né? João Gomes, ele mantém a essência dele regional e de cantor, de vaquejada, e ele está aí no Grammy Latino. Então, ele é um exemplo muito bom disso, de quem se manteve ali na sua essência e está conseguindo alcançar, eu vou falar sucesso, mas assim, está conseguindo alcançar patamares gigantescos. Mas aí também, Jefferson, tem uma outra questão, que é a questão dessa coisa da globalização, da gente conseguir misturar as coisas. Tem um produtor aqui em Salvador chamado Rafinha RSQ. A gente teve uma conversa sobre isso e ele fala, Rafa, eu viajo... A gente está acabando. Eu viajo com a intenção de conhecer novos sons e trazer para cá, e aí misturar com a galera daqui. Então, ele produz coisa para Léo Santana, daqui a pouco ele está produzindo coisa para Simone, daqui a pouco então ele vai conseguindo fazer esse link do que é, por exemplo, o sertanejo com uma batida latina, porque ele estava em Cuba e ouviu um negócio. Então, eu acho que essa coisa do acesso e da globalização, de transformar a música numa coisa cosmopolita, também está bem latente. Maravilha. Se o Danilo falou 7 ou 8 vezes a palavra desafio, é para todo mundo se sentir de fato desafiado, não é? A gente tem aí um mundo para ser conquistado, um mundo novo, penso eu, e com essas novas ferramentas, o desafio certamente vai ser muito grande. A gente já está com o nosso tempo esgotado. Um tchau de Danilo e um tchau de Rafa, por favor. Valeu, gente. Muito obrigado. Foi uma satisfação grande estar aqui com vocês. Fico à disposição para contato, conversas. Estamos aí. Muito obrigado. Foi um prazer, acho que vocês já perceberam que eu sou falante pra caramba, então se deixasse aqui eu ia ficar falando mais 2 horas, porque a música tem muito assunto. Mas obrigada, Jefferson, por conduzir esse debate, obrigada, Danilo, por dividir comigo também essa mesa. Também estou à disposição, se vocês precisarem. Muito obrigado a Rafa, a Danilo, muito obrigado a vocês também. Abraço forte, até uma próxima. Obrigado.